Já foi tomar água hoje? Já se hidratou? Muito bem. Vamos estudar. Certo? Vamos lá. Oi pra você que vai fazer mais uma provinha de economia, ao pensamento econômico. E vamos falar um pouco hoje sobre Colbert. Vamos falar um pouco sobre os fisiocratas. Vamos dar uma passadinha por Quesnay e depois tentar destrinchar um pouco do famoso tableau. Tableau, fale como quiser. Acho importante já deixar avisos claros, né? Como sempre aviso. Revisão de aluno para aluno. Você dá aquela revisada antes da prova, tá ali no metrô, sabe, tá tenso pra prova. A gente sabe como que é. E importante, né? Deixa um gostei aí embaixo. Deixa um comentário se você gosta do conteúdo, se você acha que a gente deixou de falar alguma coisa. E acho importante ter estudado, ter feito fichamentos, ver os filmes que os professores passam, são muito bons, né? E sem mais enrolação, vamos começar. Estou aqui com a minha colinha, qualquer coisa vou dar uma retomada se sentir que eu pulei alguma coisa, mas aqui na tela vou colocar as prioridades e vamos riscando elas, beleza? Quem foi Jean-Baptiste Colbert? O Jean-Baptiste Colbert foi um ministro de Luís XIV, que utilizou as ideias mercantilistas para fomentar, através do Estado, uma indústria de exportação, certo? Ele obteve um grande sucesso inicial. A França se tornou imbatível na produção de artigos de luxo. E a gente pode falar disso até hoje. Quando você pensa na França, você pensa em perfumes caros, você pensa na Torre Eiffel, você pensa em roupas de luxo. Isso até em filmes. Posso citar um filme recente, O Diabo Veste Prada 2, que de novo mostra alguns trechos da França, como a alta costura, como tudo incrível. Depois mostra Milão. Milão é outro lugar que tem esse luxo como nome, sendo que não, a França é um lugar horrível. A França é toda destruída. A França tem sérios problemas, mas também é um lugar muito lindo. Nunca fui pra lá, mas já ouvi falar bastante, né? Eu sou aquele turista que nunca foi. Mas continuando. Por que o Quesnay chegou, o Colbert chegou num momento tão importante? Porque a agricultura francesa estava arruinada. Só trocando de caneta, tá? Primeiramente, a demanda dos nobres e os impostos oficiais confiscavam até 50% da colheita. Segundo, os cereais com preços controlados sempre para benefício da indústria exportadora. Matérias-primas e mão de obra barata. Terceira coisa, característica ou fato, a produção capitalista no campo estava muito atrasada. Por quê? De 2 a 3 campos e 50% das terras incultas. Eles não usavam muito técnicas de rotatividade da produção, então isso esgotava a terra muito rápido. Quarta característica. Deixa assim mais ou menos. Aí. A forma capitalista de cultivo e propriedades da terra eram incipientes, certo? Isso aqui a gente pula então. Vamos para a quinta. A agricultura capitalista era a base das receitas tributárias. Os nobres proprietários de terras não pagavam impostos. Subsídios e isenções fiscais à indústria absorviam parte das receitas públicas, o que dificultava muito o excedente agrário. Certo? E por último, baixo desenvolvimento da técnica agrícola. Como eu disse, eram técnicas muito simples, não faziam rotação da terra, isso desgastava muito. E aí, em meio a todo esse problema, entra o colbertismo, o projeto de Jean-Baptiste Colbert. Tem uma lista aqui de coisas,
e a gente vai mencionando elas aos poucos, beleza? O que é o principal? O que o cobertismo foi? Uma tentativa de abolir os postos de fronteiras dos feudos para tentar diminuir as taxas, os pedágios. O cobertismo estimulou a construção naval, estimulou o comércio com as Índias, fundou colônias na América, proibiu a exportação de manufaturas e manufaturados, proibiu a exportação de produtos agrícolas, estimulou a exportação de manufaturas francesas e estimulou a implantação da indústria exportadora, com subsídios, isenções e empréstimos sem juros para esse setor. Também adotou a política de padronização para produtos franceses de exportação, para manter tudo na mesma faixa, e a continuidade do desenvolvimento capitalista na França estava obstado pelo baixo desenvolvimento da agricultura, mercado interno para a indústria, barateamento do custo de trabalho e barateamento de insumos agrícolas para a indústria. A partir disso, entra-se o que vamos falar do pensamento fisiocrático. Primeiramente, vamos falar das bases fisiológicas. O direito natural. O universo funciona regulado por leis que cabem ao homem conhecer, jamais contrariar. Vamos falar rapidamente de como pensava Aristóteles. As 3 ordens de verdade alcançáveis pelo homem com sua inteligência e através da especulação. A lei divina, ela era perceptível através de revelações divinas. A lei natural, que incorporadas ao universo criado por Deus para os homens. E a lei positiva, criada pelas escolhas e convenções dos homens. O sistema econômico também funciona segundo leis naturais. Conhecê-las é requisito para o desenvolvimento, eles diziam. Ignorá-las, sinônimo de crise. A estagnação da economia francesa e a ruína da agricultura é resultado da política econômica de Colbert, o colbertismo, que ignorou as leis naturais que regem o desenvolvimento do sistema econômico. Porque, para os fisiocratas, a única coisa que gerava riqueza era a terra. Tudo vinha da terra, porque a terra era a única capaz de gerar mais, capaz de gerar vida. A teoria fisiocrática caberá identificar a lei natural que rege a economia francesa e, a partir dela, formular um conjunto de medidas de política econômica capaz de proporcionar o desenvolvimento econômico. O rei não pode legislar obedecendo às leis naturais. Ele precisa de leis dos homens. Vamos falar das bases teóricas agora. O desenvolvimento da teoria fisiocrática coube ao trabalho individual de François Quesnay. Vamos falar um pouco do Quesnay e seu quadro, cabendo aos demais membros da escola fisiocrática sua divulgação. Quem foi Quesnay? Quesnay foi médico, físico e biólogo, integrante da corte real. Abandona a medicina para se dedicar exclusivamente a assuntos econômicos. Ele foi filho de proprietários de terra que empreendiam em cultivo racional da terra. Eles eram capitalistas. Colbert trouxe um diagnóstico. O desenvolvimento do capitalismo na França dependia do desenvolvimento da agricultura. Ou seja, usando uma folhinha aqui, se a França quisesse ter mais desenvolvimento, precisava cuidar da agricultura, pois o desenvolvimento da agricultura dependia da capitalização da pequena propriedade agrícola e da sua transformação em grande empresa agrícola. Daí vem a teoria do valor, que eu vou escrever aqui. Já está aqui. A teoria do valor. A teoria fisiocrática do valor foi formulada dentro dos limites do valor do trabalho, o trabalho humano como fonte do valor, mas tão somente aquele trabalho que entra em contato com a fertilidade agrícola da terra, o trabalho agrícola. Então, a própria palavra já diz: fisiocratas. É dividido em físio mais o crata, significando físio, terra, e crata, poder. Os fisiocratas pensavam exatamente assim: o poder da terra pode gerar valor. Exemplo, quando eu
planto 100 sacas de arroz, eu colho 1000 sacas de arroz. É só um exemplo. E aí entra o quadro econômico de Quesnay. Vamos pegar uma canetinha aqui. O quadro econômico de Quesnay. Certo. Há uma lista de características que eu vou contar agora antes da gente montar o quadro, mas eu vou montar o quadro aqui para tentar ao máximo facilitar o entendimento de como isso foi importante na época dos fisiocratas. Bom, o quadro econômico de Quesnay é de 1758. Quem quiser anotar algumas informações, o momento é agora. O quadro econômico de Quesnay é a dedução da lei natural e sua aplicação à economia francesa. Foi considerada pelos fisiocratas como uma descoberta científica semelhante à pólvora e o papel. Você vê como eles estavam achando isso super importante. A sua primeira formulação teórica abrangia todas as etapas da reprodução social: produção, circulação e consumo. Produção, circulação e consumo. É de maneira sustentável. Quando foi publicado, ninguém entendeu o quadro de Quesnay. E aí, o que ele fez? Publicou um livreto explicando o quadro. Então, a versão que eu vou desenhar aqui já é a versão simplificada da simplificação. Porque realmente é super complicada. Tem uma cópia dela na Riqueza das Nações, do Adam Smith, caso alguém tenha curiosidade para ver como ela era originalmente. No quadro, os setores econômicos estão associados a classes sociais correspondentes, numa autêntica abordagem da economia política. O desenvolvimento econômico depende da magnitude e da distribuição setorial / classe social do excedente. Como a única classe produtiva, que é a burguesia agrária ou a agricultura, era privada do excedente gerado, a economia francesa encontrava-se estagnada. Ou seja, é aquilo que os fisiocratas diziam: se só a terra gera poder, gera excedente, por que eles, sendo a única classe produtiva, o excedente não podia ficar com eles? E o quadro de Quesnay mostra o porquê. A estagnação econômica indicava que a lei natural foi desrespeitada. Para corrigi-la, a coroa deveria adotar uma nova política econômica capaz de fazer com que o excedente permanecesse com a única classe produtiva, a burguesia agrária. As atividades agrícolas de corte capitalista não apenas sofreriam com a coroa. Exportação de todos os produtos agrícolas deveriam ser liberada, medida também estendida aos manufaturados. O programa seria financiado com taxação imposta pelo rei sobre as rendas da nobreza proprietária da terra. A burguesia francesa, ainda fraca em termos econômicos e políticos e incapaz de substituir o apoio político da nobreza ao rei, programa fisiocrata esbarrava a contradição entre as ideias avançadas no campo da economia, promoção dos interesses da burguesia, e retrógradas aos termos políticos, reforço do poder político do rei, o único com poder capaz de impor medidas contrárias ao interesse da nobreza. Porque, vamos lá, o grande problema da época dessa França também era a nobreza. A nobreza, eles eram os sanguessugas de todo excedente, pois era a única classe que era improdutiva e que tomava todos os excedentes produzidos pela agricultura. E aí, só que a nobreza tinha muito poder naquela época, o único que podia derrubar esse poder era o rei. Criticado ao reforço ao absolutismo dos fisiocratas, a monarquia constitucional com separação de poderes, que disse Montesquieu, e o Estado democrático com base no voto popular, como dito por Rousseau, explode a Revolução Francesa em 14 de julho de 1789. Agora, antes de desenharmos, vamos falar umas falas observativas aqui que eu acho importante. Se quiser anotar, acho bem legal. Vai pausando e vai anotando. O quadro econômico, ou o famoso tableau, é uma representação da economia francesa em crise de estagnação. O funcionamento do quadro econômico é composto por 5 atos de compra e venda entre setores econômicos associados a classes sociais. A circulação monetária viabiliza a circulação de mercadorias. A moeda assume o papel de meio de troca. Setor industrial é considerado estéril e não improdutivo. O que eu quero dizer é que ele é estéril, mas não é improdutivo, tá?
Os valores dos insumos são idênticos ao valor do produto. A indústria apenas transforma a forma de valor. Os proprietários de terra são considerados improdutivos. Não geram o valor, apenas gastam o que ganham. Os proprietários de terra era a nobreza. A burguesia agrária é o único setor capaz de gerar valor. Agora vamos falar do quadro econômico. Vamos literalmente desenhar o quadro econômico. Vamos lá. É o seguinte. O quadro trabalha com 5 atos. E eu vou tentar desenhar o máximo que eu puder dele aqui, explicando o máximo de detalhes. Eu contei um pouco a historinha em cima, mas não escrevi nada na tela porque, assim, não é a coisa mais relevante do mundo, mas é importante para você entender o quadro. Aqui eu vou tentar escrever o máximo e eu acho legal se você puder redesenhar e ir acompanhando junto, é bem interessante. Então vamos lá. Uma coisa que tem que saber antes de começar a desenhar o quadro. Que para os fisiocratas, todo poder vem da terra, ok? O quadro tem o início num momento em que já se colheu tudo o que foi plantado e o excedente agrícola, que já foi vendido, já foi transformado em moeda, está em posse da burguesia e é utilizado para pagamento dos aluguéis do proprietário de terra, certo? Então, todo o dinheiro do excedente já está na mão da burguesia, ok? Vamos começar a desenhar o quadro. Ele é um pouquinho complicado, mas vamos tentar simplificar o máximo possível. Primeiramente, a gente tem 3 setores. As indústrias, no caso, eu não sei se eu falei errado, tá? Os proprietários de terra são a nobreza, não a burguesia. A burguesia é a indústria, tá? Porque aqui vem os proprietários de terra. E aqui embaixo, só para não comer muito da tela, a gente coloca burguesia agrária ou fazendeiros. Certo? Vou fazer um quadradinho em volta de cada um aqui. Nossa, que quadrado feio. Ah, vai ficar assim mesmo. Beleza. Vamos desenhar os atos um a um. Então, onde começa o dinheiro no quadro que a gente tem? Os fazendeiros acabaram de pagar à nobreza um valor de aluguéis. Vamos chamar aqui de 2 bilhões. Então, inicialmente, a burguesia tem 2 bilhões, certo? O primeiro ato a ser visto é o seguinte: a nobreza precisa se alimentar. Então a nobreza paga 1 bilhão aos fazendeiros em troca de alimentos. Como segundo ato, essa mesma nobreza precisa de objetos, manufaturas. Então, eles pagam 1 bilhão à indústria em troca de manufaturas. Agora a nobreza não tem mais nada. Terceiro ato. Arrumar aqui. Vou fazer bem para cima porque o terceiro ato é um pouquinho apertado. A indústria paga 1 bilhão por alimentos. Oh, meu Deus. Eu vou colocar só a L, alimentos. Depois, os fazendeiros pagam 1 bilhão por manufaturas.
Então aqui é manufaturas e aqui sai 1 bilhão. E por último, mas não menos importante, a indústria paga 1 bilhão por troca de matérias-primas. Esse é o movimento do quadro de Quesnay. Quesnay diz que todo ano acontece essa mesma coisa. Todo ano. E por que a indústria, a agricultura ou o sistema econômico francês estava estagnado? Vamos fazer as contas. No início, os proprietários tinham 2 bilhões. Logo, o dinheiro inicial estava aqui. Vai 1 bilhão para cá, vai 1 bilhão para cá. Sai 1, sai 2, volta 1, volta 2. Zerou esse lado. Vamos ver a indústria. A indústria gasta 1, a indústria gasta 2. Sobe 1, sobe 2. Zerou a indústria também. Tudo que tinha para descer, desceu. E os fazendeiros gastam 1 e ficam com 1. Eu acho que eu esqueci algum tracinho. Matéria-prima, manufaturados, alimentos. 1, 2, 3. Saem 1, 2, 3, voltam 1, 2, 3. Não, tá certo. Porque tá faltando esse tracinho aqui das manufaturas. Certinho. É. Porque a indústria gasta 2 e volta os 2 para os fazendeiros, porque os fazendeiros têm mais 1 bilhão vindo dos proprietários de terra. Ou seja, é estagnada porque o dinheiro que rodou, voltou para os fazendeiros, mas não gerou excedente, certo? Então, se todo ano isso acontece, a indústria não cresce, ou se cresce, cresce só uma migalhinha. Era isso que Quesnay queria dizer. Por isso, a indústria naquela época era considerada estagnada, porque o dinheiro rodava, voltava aos fazendeiros, mas nunca gerava excedente. E o excedente que gerava pagava os aluguéis, que reiniciava todo o processo num loop infinito. Porque no final, virava o ano, os fazendeiros tinham que pagar os mesmos 2 bilhões aos agricultores. Certo? Bom, essa foi a revisadinha do dia de hoje. Espero que tenha ajudado. E bons estudos!